Cara, eu já passei por situações de assédio mesmo. De cantadas inoportunas, de toques inoportunos. Eu acho que eu nunca passei por uma coisa muito mais profunda, nem tão agressiva, mas hoje em dia, com mais maturidade, eu vejo que aquilo foi assédio que eu passei. E eu falaria para uma jovem atriz que, cara, é muito difícil. Você tá começando na carreira, você não quer se indispor com ninguém. As pessoas são maiores que você hierarquicamente. Você fica. Eu tô falando por mim, pela minha experiência. Eu fiquei com medo de não. De perder algum papel, de ser boicotada de alguma maneira. E, de novo, não aconteceu nada mais sério comigo, nenhuma coisa muito mais agressiva. Mas hoje em dia eu reparo que, às vezes, algumas posturas de diretores, de pessoas hierarquicamente maiores que eu, foi sim assédio. Hoje em dia eu consigo enxergar como isso. E é muito difícil, gente, você com 16, 18, 19 anos, conseguir se posicionar de uma maneira. Eu acho que tá muito diferente de quando eu comecei, né? Agora, 17 anos depois, eu acho que a gente tem muito mais informação, a gente tem muito mais relatos. Só que é uma situação que não. Assim, meninas, não desistam se vocês passarem por isso. A gente já viu muitos relatos de meninas que desistiram mesmo da carreira, depois de ter passado por alguma situação dessa. Meninas que podiam ser atrizes muito promissoras, ter uma carreira de muito sucesso, e por causa de um filho da mãe, acabam desistindo desse sonho. Então, se eu pudesse dar um conselho, tente de alguma forma reagir. É difícil, eu não sei qual forma é Você essa, chegou a reagir porque alguma vez? Eu ia te perguntar isso. Você conseguiu em algum momento? eu acho que não. Eu acho que era assim. Ah, vamos jantar comigo? Aham. Nunca fui jantar, mas também não conseguia falar. Não, não vou. Sabe? É difícil balancear Imagino. isso. Depois de mais velha, sim. Depois de mais velha, eu consigo me colocar, consigo estabelecer meus limites em cenas, meus limites como atriz. Isso eu consigo fazer hoje em dia, que eu não conseguia fazer mais nova. Então é isso, tentar de alguma forma reagir com uma postura um pouco mais assertiva e negando e não desistir. Não desistir, porque isso é uma pena quando isso acontece, né? Sem dúvida. O meio, esse meio é um meio de alguma forma assim progressista, mas nem tanto. Então a gente se depara com milhões de situações que muitas vezes são mais suavizadas pelo lugar onde a gente está. Mas eu lembro de alguma forma começar a entender o preconceito, entender o lugar que eu ocupava na sociedade por causa dos meus personagens, assim, porque eu fazia umas histórias meio bizarras, assim. Eu fiz muito um programa que agora voltou, que era o Linha Direta. E eu fazia umas histórias de crimes, assim, horrorosas, assim. Nem sei porque minha mãe deixava eu fazer isso. Sim, mas é Mas muito era triste. uma coisa horrorosa. Eu fazia várias, assim, aquelas simulações, né, que contratam atores e tal. E então eu acho que eu fui começando a entender isso Antes do Raí você fazia isso? antes do Raí. E eu fui começando a entender isso nesse lugar de quais eram os personagens que eu tinha pra ocupar. E tive muitas pessoas que passavam por mim e me tratavam muito pior do que tratavam os outros atores. Eu só consegui entender isso depois de um pouco mais velho. Inclusive os convites que me faziam, né? Que em algum momento até hoje é uma luta para que eu possa desconstruir uma imagem que está dentro de um estereótipo do homem negro no Brasil. Então, lutar para pegar personagens diferentes e poder tá sempre criando coisas diferentes e criar uma imagem bacana.